Você já se perguntou como a internet funciona? Ou pelo menos você entende quais elementos são necessários para você conseguir entregar a conectividade? Se não, o canal Tom das Redes está aqui justamente para iluminar toda essa coisa para você. Há quase uma década atrás, quando eu comecei a trabalhar com a área de infraestrutura de redes, eu com certeza gostaria de ter pelo menos um pouco mais de conhecimento sobre como tudo funcionava. Isso fez com que eu cometesse muitos erros, não somente por eu ser muito jovem, mas também por eu ser muito inexperiente na área. E algo que eu com certeza não tinha na época era mentores para me dizer o que fazer, qual certificação tirar e assim por diante. E como falei, isso fez com que eu acabasse cometendo diversos erros. Alguns desses erros até um tanto quanto engraçados. Há 7 anos atrás, por exemplo, quando eu tive a minha primeira real experiência para trabalhar com a área de infraestrutura de rede, para fazer implementações, eu comecei e fui contratado para trabalhar numa pequena rede de supermercados na região metropolitana de Curitiba. E basicamente eles haviam me contratado para que eu pudesse fazer a instalação de uma rede wireless. Não somente isso, mas seria uma das coisas que eu precisava fazer naquela época. E a instalação física, pelo menos, ocorreu tudo bem, mas quando chegou a hora para eu fazer a parte mais técnica, mais a parte lógica do serviço, foi aonde vários erros acabaram acontecendo e coisas que, sinceramente, na época eu não fazia nem ideia que poderiam acontecer. Então, basicamente, eu instalei tudo e na hora de configurar, eu basicamente fiz com que todos os access points estivessem configurados no mesmo canal, no canal 7. E a razão por que eu coloquei o canal número 7 é somente porque eu sempre gostei muito do número 7. Ou seja, sem nenhum embasamento técnico. E obviamente, como eu falei, na época eu simplesmente não tinha noção de que era um canal das rádios frequências, eu não tinha noção do que fazer e o que não fazer. Mas obviamente, como vocês devem imaginar, no dia seguinte, quando eu cheguei, estava sem conectividade, ou pelo menos parcialmente sem conectividade. O que acabou gerando muitas e muitas reclamações e foram horas e horas para conseguir descobrir o que deveria fazer por falta de conhecimento, por falta de ter alguém me ajudando nesse processo todo. E obviamente eu tenho certeza que muitos de vocês também têm histórias como essa ou até muito mais engraçadas e muito mais dramáticas do que essa, mas isso é só para mostrar o como a falta de conhecimento correta ou correto podem acabar prejudicando a nossa história dentro e a nossa trajetória dentro da área de infraestrutura de redes. E obviamente hoje em dia, há quase uma década depois, eu já tenho muita mais experiência e muito mais maturidade para falar sobre basicamente qualquer assunto relacionado à infraestrutura de redes. Até mesmo porque nos últimos 6 anos eu acabei trabalhando como engenheiro do time de engenharia global da Cisco, que é, querendo ou não, uma das líderes do mercado. O que fez com que todos esses erros que eu fui cometendo na minha carreira também fossem me trazendo muito conhecimento. E até mesmo começando a conhecer várias pessoas que poderiam me ajudar a entender melhor quais são as certificações que o mercado pede, quais são as necessidades do mercado, quais são as soluções, os protocolos que eu deveria aprender e tirar. E obviamente, como eu falei, quase uma década depois, agora eu basicamente consegui tirar diversas certificações como CCNA, CCNP, DevNet em várias áreas. Então a minha experiência nesses 10 anos foi basicamente desde a parte de operação, como eu mencionei na história que eu comentei do supermercado, mas também na área de projetos e pré-vendas. E até mesmo agora, mais recentemente, um pouco mais da área de DevOps, ajudando a desenvolver aplicações e serviços para também fazer com que isso possa operar com uma rede. Mas obviamente, agora você pode estar se perguntando por que
Luiz Tom, ou, né, o Tom das Redes está gravando esse vídeo. Então, basicamente, a ideia do canal é justamente pegar todo esse conhecimento que eu adquiri, tanto pelos erros que eu cometi nessa década trabalhando com infraestrutura de redes, mas também todo o conhecimento que eu peguei trabalhando para um dos líderes do mercado, né? E também todas as certificações que eu estudei, todos os projetos que eu trabalhei para eu criar esse canal e eu conseguir compartilhar conhecimento com vocês de uma forma mais transparente, mais desmistificada e mais simples. Então, basicamente, a ideia do Tom das Redes aqui é basicamente compartilhar conhecimento, criar uma videoteca onde vocês podem achar um conteúdo fácil e rápido para vocês aprenderem e até mesmo conseguirem fazer aquela tão desejada entrevista e vocês terem o conhecimento do que você precisaria para conseguir não só mesmo avançar na sua carreira, mas também às vezes dar o primeiro passo para você conseguir entrar na área. Então, o que você pode esperar do Tom das Redes nesse canal? Basicamente, você pode esperar um conteúdo tanto mais teórico como um conteúdo também mais prático. Então, a ideia aqui é compartilhar conhecimento na área de infraestrutura de redes, basicamente tanto do espectro mais mercado, o que o mercado deseja, o que eles querem, mas também da parte prática. Pegar um protocolo, implementar ele, pegar uma solução, por exemplo, como o SD-WAN, que é uma solução que eu venho me especializando nos últimos 4 anos, inclusive conseguindo uma certificação de especialista na área, e guiar vocês em quais são as melhores práticas, quais são as melhores maneiras de implementar essa solução. Então, fazendo essas séries com vocês, para que vocês também consigam aprender junto comigo e eu aprender junto com vocês todo o processo, toda a gama de possibilidades que existe quando a gente faz esse tipo de implementação. E obviamente, os próximos vídeos é basicamente para mostrar uma perspectiva de quem já está trabalhando há vários anos na área, né, e também está inserido, né, numa das líderes de mercado e ver como elas acreditam, não só ela, mas como o mercado como um todo acredita que são as melhores maneiras da gente estar implementando essas soluções, porque justamente quando você chegar na hora de fazer isso dentro do seu ambiente, ou até mesmo do seu laboratório, ou até mesmo dentro de um ambiente real, você saiba quais são as melhores maneiras de fazer e que também você possa usar isso como um exemplo ou até mesmo como um incentivo para que você consiga fazer uma implementação melhor nos ambientes que você estiver trabalhando. E como eu havia mencionado, nos próximos vídeos, basicamente a gente vai estar começando a criar os conteúdos juntos aqui no canal Tom das Redes, relacionados a diversos tópicos da área. Então aqui a gente já tem alguns vídeos basicamente pré-gravados, onde a gente vai estar falando sobre AWS, não só sobre a AWS, mas também sobre provedores de nuvem, né? Sobre cloud computing. A gente vai estar falando sobre redes tradicionais versus redes definidas por software. Ou seja, pegar todo o conhecimento que eu adquiri e compartilhar com vocês sobre quais são as principais diferenças de uma rede tradicional, pegar um protocolo, pegar uma topologia e analisar ela, mas assim também como ver como uma rede SD-WAN funciona, uma rede SD-Access, os protocolos, os elementos que ela usa para conseguir entregar essa solução da melhor maneira possível. E obviamente falar de outros protocolos ou outras soluções ou outras tecnologias, por exemplo, como wireless, ou, né, a gente até falar do Wi-Fi 6E, que a gente tem muito conteúdo falando sobre o Wi-Fi 6, mas muitas pessoas até às vezes se surpreendem que já tem o Wi-Fi 6E, né, que é uma solução, uma tecnologia nova no mercado, né, que muitos vendors, muitos fabricantes estão puxando dentro do mercado, falando sobre o Wi-Fi 6E. E a gente vai ver qual é a diferença, qual a diferença na implementação, quais protocolos novos eles usam, a parte de segurança dessas redes novas e assim por diante. E obviamente, para quem já me conhece um pouco, eu também já
participei e fiz gravações referentes a curso do Thousand Eyes, né? E aqui a ideia é a gente pegar não só o Thousand Eyes, mas também outras soluções parecidas com o Thousand Eyes e mostrar por que soluções de monitoria estão tão em alta e elas são tão revolucionárias quando se diz a monitoria das nossas infraestruturas de redes. Então, esse vídeo vai ficando por aqui e aí nos próximos vídeos a gente já vai estar lançando basicamente uma gama completa de vídeos para você seguir, que são vídeos técnicos, vídeos falando sobre o mercado de tecnologia e infraestrutura de redes, beleza? Então, lembra de deixar um like aqui no final do vídeo, se inscreve no canal e até mais. Fui!